Jesus, agradecemos a Ti, Mestre, por nos dar essa oportunidade de estar aqui reunidos nesse momento para o estudo desse livro maravilhoso da Joana, escrito, psicografado por Divaldo Franco, que esse livro ensina muitas coisas boas e atuais. Então, peço a Jesus que nos abençoe, nos proteja e nos guarde para que nós possamos entender o que for dito na leitura e sabermos interpretar o que for dito. E que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Assim seja. Homem integral. Falando no capítulo 6, né, da liberdade, nós já fizemos duas reuniões dele, essa é a terceira. Falando sobre liberdade. Os capítulos desse livro são todos grandes? São um pouco grandes. Então, o capítulo 8, a turma lá do Campo Grande está estudando, ele tem muito tempo. Não terminou ainda. É que lá eles fazem um debate mais ampliado, né? Muita gente. Então, hoje nós vamos para sobre a liberdade, né? Hoje, dia 2 de junho. 2 de junho. O senhor quer fazer esse primeiro, seu Maurício? Ou prefere lembrar o anterior? Não precisa não, né? O que o senhor acha? Eu acho que esse aí tá. Acho que pode ser esse aí. Direto nele, né? Então tá. Acho que pode. Então vamos lá, né? Deus, porém, está dentro de todos nós e é necessário imergir na sua busca de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. As conquistas externas atulham as casas e os cofres de coisas, sem torná-los lares nem recipientes de luz, destituídos de significado, quando os momentos magnos das grandes dores, dos fortes sabores da morte que chegam a todos. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa, livre, é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista, é amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Aqui, primeiro, ele começa a falar, né, para nós que Deus está dentro de todos nós. Então, Deus está dentro de nós. Inclusive, os evangelhos mostram o nosso corpo, inclusive, ele é um próprio altar, né? Porque Deus está conosco. Tanto nós, quando nós estamos encarnados, Deus está conosco. E se nós estivermos desencarnados, também Deus está conosco. E aí também ele fala que livre é o espírito que se domina e se conquista. Então o espírito é livre desde que ele busque melhorar-se, busque evoluir, busque se preparar. Porque Deus, quando ele nos criou como espíritos, ele nos criou simples e ignorantes. E deu para nós a liberdade e a caminhada da nossa evolução. Então, a nossa busca constante é caminho da nossa evolução. E isso é liberdade.
E ele fala também que a liberdade que se encerra no túmulo, na verdade, não é a liberdade, que a liberdade é o espírito, né? Então, quando nós morremos, a nossa vida continua. O nosso corpo morreu, foi para o túmulo, mas a liberdade é do espírito, né? Nós sempre estamos falando aqui, ao longo desse livro, da questão da liberdade, e nos mostra isso, né? Que a liberdade é aquela ensinada pelo Cristo, que é a busca da nossa evolução. O espírito livre é o espírito que evolui, né? Enquanto nós estamos atrasados, igual nós não estamos livres ainda. Nós não conquistamos a liberdade ainda, porque nós estamos vivendo ainda preocupados com as coisas materiais. E a preocupação com as coisas materiais, ela escraviza. A liberdade é aquela que nós nos preocupamos com o hoje, mas no sentido de evoluir para nos preparar para o futuro. No mundo, verdadeiro mundo, que é o mundo dos desencarnados. É isto. Essas duas frases, assim, né? Frase muito bem construída que eu entendi ali, né? Essa que o senhor leu aí. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa. Quer dizer, tudo aquilo que a gente acredita que é liberdade, mas que morreu, acabou. Né? Eu sou livre porque eu tenho poder. Outro porque tem beleza, outro porque tem dinheiro, né? Todas essas conquistas, né? Que a pessoa acredita ser a conquista da liberdade, é utópica e mentirosa. E essa outra, livre é o espírito que se domina e se conquista. Então aquela velha história das inversões, né? A gente quer dominar, mas dominar quem? A nós mesmos, os nossos impulsos, as nossas tendências, é isso que é liberdade. Conquistar a nós mesmos. A gente às vezes acredita estar no controle de tudo, né? Quer controlar pessoas, coisas, situações, e tudo isso são situações que não levam à liberdade. A liberdade ela é aquela busca interior, né? Então ela começa falando que Deus está dentro de nós. Então Deus está dentro de nós e é necessário imergir na sua busca, colocar ele na preferência, né, das coisas espirituais acima das coisas materiais. Dona Lalinha, a senhora quer falar algo? Falou assim tem um pedacinho, falou sobre a exteriorização de Deus. Falei que Deus está no nosso interior, mas nós temos que apresentar um Deus no nosso exterior, né, de fora. Então, é o caso que nós temos que ter boas atitudes, ser mais amorosos, mais caridosos, ter boa aparência apresentável para apresentar Deus, porque aquele Deus está dentro de mim, então eu tenho que apresentar aquele Deus que está dentro de mim. Se eu não exteriorizo uma coisa boa, eu não estou apresentando Deus dentro de mim, né? Então é isso aí que eu entendi nesse pedacinho aí. A gente tem que ser pessoas apresentáveis, tratar as pessoas de comum acordo, todo mundo da mesma forma. Um engravatado, você trata ele bem, você trata o mendigo da mesma forma que você tratou o engravatado. Não é assim, o engravatado você vai lá dar abraço, o mendigo vai para lá. Não, assim você não está mostrando Deus que está dentro de você, né? Então é tratar as pessoas da mesma forma, tanto o rico como o pobre, o doente, o sadio, o preto e o branco, de todas as formas, tratar tudo igualzinho, qualquer um, porque o espírito ele não tem cor, o espírito ele pode ser doente, mas a doença dele não é contagiosa, a doença do espírito é dele próprio,
Ele que tem a própria doença, ele mesmo. Ele não, uma doença de um espírito não pega no outro. Então, então, a gente não tem que ter, assim, discriminação. Não ter discriminação com nada, com raça, com cor, com riqueza, com pobreza, com nada, nada, nada. É assim que eu acho que é a gente exteriorizar Deus. Francisca, boa noite. Oi, boa noite, Adilon. Boa noite, Francisca. Boa noite, dona Eulália, né? Galinha, os íntimos. Boa noite, Francisca. Boa noite, Maurício. Muito bem. Então vamos para o próximo, seu Maurício, quer comentar algo mais no próximo? Não, tá bom, pode continuar. Vamos para frente. Gandhi fez o protótipo da liberdade, mesmo quando nas várias vezes em que esteve encarcerado, informando que não tinha mensagem a dar, a minha mensagem é a minha vida. Antes dele, Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão e na morte que lhe adveio depois. E Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar a liberdade. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente. Portanto, livre. Não se justifica, deste modo, o medo da liberdade como efeito dos fatores extrínsecos que as situações políticas, sociais e econômicas estabelecem como forma espúria de fazer que sobrevivam as suas instituições, subjugando aqueles que vencem. Então ela cita alguns exemplos de livres, pessoas livres, que estiveram encarcerados nos cárceres físicos, mas a mente não se prende. Os sonhos, eles estavam no cárcere, né? Passaram por algum tempo no cárcere, Gandhi, Sócrates, o próprio Cristo, né? Mas nunca perderam a sua liberdade, porque a liberdade é uma coisa de dentro, né, para fora. Então nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade, diz ela. Então, é isso. Não tem muita... Ninguém mais? Liberdade de pensamento, por exemplo. Nós temos a nossa liberdade de pensamento. Tem certos países que as pessoas podem até ter a liberdade de pensamento, mas não tem a liberdade de expressão, né? Não pode expressar os pensamentos. Mas ele, por dentro dele, ele está livre, ele é livre. Ele pensa o que ele quiser. Mas a vida em si, a maneira de vida do lugar, não deixa ele expressar, né? Igual esses países muçulmanos mesmo, esses países que tem domínio, né? Domínio de chefes corruptos, não deixa a pessoa expressar o que ele sente e o que ele deseja, às vezes, fazer alguma coisa. Mas o pensamento nosso, ele é livre, ele pode pensar o que quiser. Então, o nosso pensamento é livre para pensar coisa boa, mas pode pensar o ruim também. Mas é o nosso livre-arbítrio. Se eu quero pensar ruim, azar o meu, né? Mas eu tenho liberdade de pensamento. Então, Deus fez nós livres, seres livres para pensar. Às vezes não livre para expressar, mas livre para pensar. Alguém mais? E mesmo quando nós não temos a liberdade aqui na Terra para expressar, mas nós podemos ser, se nós estivermos
se nós formos já tivermos a consciência, nós podemos dizer que somos livres, né? Porque, igual aí deu o exemplo de Gandhi, fez esse protótipo da liberdade, mesmo que estivesse preso, né, na prisão, encarcerado. Ele coloca Sócrates também, que era o símbolo da liberdade, embora na prisão e depois morto, né? E mostrou o Cristo, que é o maior, né, maior exemplo que falou tudo que ele precisava de falar. Foi muito bonito, né? Mas falou. Falou. E aí, o que aconteceu? Veio a morte, né, do corpo dele, ali, aparentemente físico, só que ele continuou livre, porque o espírito é livre, né? Então, igual o Gandhi, igual Sócrates, que foi morto obrigado a comer cicuta, mas ele, como espírito, permaneceu livre no mundo espiritual. Agora, quando nós estamos fazendo mal, aí sim, e às vezes mal em nome de liberdade. Aí eu sou livre, aí sai matando as pessoas porque eu sou livre. Na verdade, o santo engano, né? Que na verdade a pessoa está totalmente escravizado no mal. Quando desencarna, vai ser inclusive até levado pelos espíritos mais inferiores, da região trevosa, muitos ficam ali amarrados, muitos ficam escravizados. Porque a única coisa que nos liberta é o amor. Então, se nós temos amor no coração, somos livres. Se não temos, somos escravos, né? É isto. Ok. Só comentando esse último parágrafo, né, que ele disse, não se justifica medo da liberdade. As nações, né, elas passam por momentos assim de tumulto, de questões políticas, né? Vem ditaduras, vem tudo, várias mudanças, né, sociais, na forma de governar. Eles dizem aqui, né, formas espúrias de fazer com que sobrevivam as suas instituições subjugando aqueles que vencem. Então ela nos convida a não ter medo, né, dessas situações, né? Não tenha medo, né? Não justifica deste modo o medo da liberdade como efeito desses fatores, né? Porque a liberdade está dentro de cada um de nós, não está lá fora, não está na forma como nos oprime, nos subjugam. E isso aí é uma forma, né, de dominação, mas que a liberdade é interior. Ok. Para a próxima, então. Esse é seu, né, São Maurício? Isso. Então, o homem que as edifica, dá-se conta um dia que, dominando povos, grupos, classes e pessoas, também não é livre. Escravo, ele próprio, daquele que submete aos seus caprichos, mas lhe roubam a opção de viver em liberdade. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama profundamente. Porque, por exemplo, nós temos, assim, hoje, sempre não dá para fugir um pouco, não dá para fugir, porque hoje se discute mais essa liberdade, né? A liberdade econômica, a liberdade social, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, né?
Então a gente comenta muito isso e o pessoal começa a buscar essas coisas. Mas só que busca isso traindo, busca isso enganando, busca isso mentindo, busca isso fazendo mal para os outros, tentando buscar sua liberdade. Então está em caminho contrário. Tá? Em vez de se o caminho é para a direita, para o nosso lado direito, e eu estou buscando o lado esquerdo, não de ideologia, né, gente? Não é direita e esquerda, não, no sentido de ideologia. É no sentido de direção mesmo. Então, se o caminho correto seria da direita e eu caminho para o lado da esquerda, eu estou retrocedendo, né? Ou se o caminho correto é o lado da esquerda e eu caminho para o lado da direita, não estou caminhando no caminho certo. Então, em vez de eu buscar a liberdade verdadeira, acabo buscando a escravidão, né? Então, quem engana, quem impõe, quem traiçoa, quem mente, está buscando a escravidão. E ela encerra o capítulo falando assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Significa que nós não temos ainda liberdade. Porque nós não aprendemos a amar ainda. Nós estamos dando os meios passinhos na aprendizagem, mas não aprendemos ainda. Então, quando nós aprendemos a amar, sim, aí nós estaremos livres. É só. Então, é muito... Se a gente for pensar, né, a situação daqueles que vivem nesse meio, né, de enganar, de mentir, de atraiçoar, né, de querer dominar, né, querer controlar as outras, né, essas pessoas elas vivem sempre perturbadas, né? Porque a própria ação delas leva a desconfiança, a insegurança, né? Assim como eu estou enganando hoje, né? Aqueles que eu estou enganando podem se voltar contra mim, pode me fazer mal, né? Então tá sempre com medo de ser descoberto, medo de receber a ação da própria justiça do homem, né? Então essas pessoas elas não estão livres, elas estão presas pelas próprias viciações morais que tem dentro de si. E que nós temos também muitas viciações. Então, todas as viciações morais, elas nos escravizam. Orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, enfim, todas essas trem, eles, né, nos escravizam. E por isso que ela convida no final, né, o convite para a liberdade, que é amar conscientemente, como o seu Maurício mesmo disse, né? O amar conscientemente ainda é uma busca, né? Aquele amor que a gente ainda está aprendendo, né? Buscando entender o que é isso. Ainda não sabemos, nem sabemos bem como é que é isso, como é que é amar conscientemente. Ainda estamos nessa busca. Francisca, dona Lalinha. O amor, mas a liberdade é mais ou menos a mesma coisa. O amor ele constrói, e o ódio destrói. E a liberdade, ela constrói, ela não aprisiona, só constrói coisa boa. Porque quem usa a liberdade, a verdadeira liberdade, só constrói coisas de utilidade. Não constrói nada de erro. A liberdade é igual o amor caminha junto. Ele não se ama sem liberdade e não tem liberdade sem amor. Então é mais ou menos isso aí. Porque se você quer uma verdadeira liberdade, você tem que dar liberdade para o outro. Se você não der liberdade para o outro, você não
não está com a sua verdadeira liberdade. Igual, por exemplo, de casais. Tem casais que o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Não, mas eu tenho que ter minha liberdade. Aí a outra não precisa de ter liberdade também, não. Então é assim, aí ele quer a liberdade dele, mas ele não está livre. Ele não tem a liberdade dele, porque está tendo a liberdade dele em troca da aprisionamento do outro. Isso aí é liberdade, não é a verdadeira liberdade. Então, liberdade é quando a gente ama, usa a liberdade para fazer com amor. É igual na política mesmo. Na política, se os políticos tivessem amor, os países estavam tudo evoluindo. Que vai ter ainda futuramente, os países aqui na Terra ainda vai ter direção com amor e com liberdade. Porque, por exemplo, os Estados Unidos têm liberdade de expressão. Para eles, os outros não. Agora, o Brasil também está assim, uns falam liberdade, mas outros dizem que aquilo para ele não é liberdade, aquilo não é. Então, é uma coisa sem pé, sem cabeça, mas é por causa que não tem amor verdadeiro. Só o dele é bom, o do outro não é. Então, aí, não tem amor. Se tivesse amor, tudo era maravilhoso. Quem ama, as coisas, tudo fica boa fica tudo bonita, fica tudo belo. E todo mundo é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Não tem, a pessoa ruim fica boa, o feio fica bonito, o branco fica preto porque não tem jeito, mas fica igual. A mesma coisa, a pessoa não vê cor, não vê defeito, quem ama de verdade. Quem ama não vê defeito. Ok. Esse me parece que é o último slide, né? Do capítulo. O último. Agora vai para a segunda parte, tem o capítulo 7, né? Isso, segunda parte, estranhos rumos, segundo os roteiros. E o primeiro título é o capítulo 7, que é Homens Aparência. Homens Aparência. Esse fica para a semana que vem, São Maurício? Já é 8h30, né? Acho que já pode ficar, né? Porque já terminamos uma parte, né? Então, completou um capítulo, agora a gente pode parar. Aí na próxima nós começamos um novo capítulo, capítulo 7, Homens Aparência. Uhum. Então vamos iniciar a nossa vibração, como a gente faz toda quarta-feira, toda segunda-feira. Vamos dar a mesma ordem aqui, então eu começo, aí pode ser a Lalinha vai depois de mim, e depois da Francisca, e depois o Odilon. Pode ser assim, né? Certo? Uhum. Então vamos todos nós elevando nossos pensamentos a Deus. Vamos com o nosso